Esse conteúdo é indicado para maiores de 12 anos. Fala galera, aqui é o Dom e hoje a gente vai para mais um episódio do nosso podcast Crimecast, o seu podcast sobre crimes reais. E hoje, amigos, uma novidade aqui que eu trago para vocês é um mini episódio, né? O mini episódio ele vai ser o seguinte, né? Como o nome já sugere, eu vou trazer aqui histórias para vocês um pouco mais resumidas e tentar ali em algumas semanas, além de ter o episódio normal, né, digamos assim, aquele episódio que vocês já estão acostumados aí, com uma duração de tempo maior, em algumas semanas eu vou tentar trazer também o mini episódio. Nessa semana eu não vou conseguir trazer para vocês um episódio desses, né, um episódio de duração normal, mas vou tentar sempre o máximo fazer o possível para não deixar vocês sem episódio por mais de uma semana, né? Eu tenho postado aí sempre episódios aí semanais, geralmente às sextas-feiras. Então vou trazer para vocês hoje aí um mini episódio, o primeiro mini episódio sobre um caso aí bem revoltante. Queria pedir que vocês sigam o Instagram do Crimecast, né? E compartilhem também tanto o Instagram como os episódios do nosso podcast, que é muito recente, muito novo. Está indo aí para o 8º episódio, mas eu tenho aí sempre pensando na galera que gosta desse conteúdo, trazer aí sempre histórias bem interessantes aí sobre crimes reais. Então é isso, galera, vamos lá? E hoje, amigos, o nosso episódio, né, é um mini episódio, como eu já falei, uma história aí um pouco mais resumida. Nosso primeiro mini episódio, 8º episódio já no nosso podcast, fala sobre o revoltante caso do bebê Leland James. E o nosso caso de hoje, amigos, ele começa pela história da mãe biológica do bebê Leland James. A Laura Corkill, ela tinha um histórico difícil. Ela sofria violência doméstica brutal de seu ex-marido e, quando estava se recuperando no hospital, depois de uma sessão terrível de agressão, a assistência social retirou seus 2 filhos de casa, alegando que a mãe não teria condições de protegê-los e de dar tudo o que eles precisavam. Poucos anos depois, uma nova gravidez. Desta vez, no entanto, ela tinha se livrado de seu abusador com a ajuda da instituição Women's West, que apoia mulheres que sofrem violência doméstica. E ela estava sozinha, né, preparando tudo para a chegada de Leland James. Quem sabe um recomeço, né, uma nova forma de reconstruir a sua vida. Mas as coisas tiveram um desfecho diferente do que ela imaginava. Em entrevista à BBC, ela falou pela primeira vez sobre a trágica sequência de acontecimentos. Ainda na gravidez, Laura recebeu a visita de assistentes sociais para saber como estavam as condições dela e da casa, que fica em um local simples e precário no condado de Cumbria. Mas ela tinha preparado um quarto, montado um enxoval e estava tranquila. Ela afirmou que perguntou diretamente para as assistentes se o bebê seria tirado dela desta vez, já que estava traumatizada por ter perdido
os outros 2 filhos? A resposta das assistentes foi que não. Então, amigos, para a gente entender aí, essa mulher, a Laura Corkill, ela teve um marido, né, que batia nela, né, e ela tinha 2 filhos, e por conta desse cara, né, desse cara ser abusivo e de agredir ela, muito provavelmente as crianças também, ela perdeu a guarda dos filhos. E aí depois, né, conseguiu se separar desse cara, desse abusador, e tentando uma nova vida, ela engravidou novamente, né? Já não estava mais com o cara lá e aguardando, né, a chegada do bebê Leland James. As assistentes sociais meio que monitoravam ela, né, ali, como se ela ficasse marcada ali por já ter perdido a guarda dos filhos. E aí parece que a maior culpa dela ter perdido essa guarda era do ex-marido dela, né? Um cara que era um abusador e que a agredia. E nesse monitoramento, as assistentes sociais que a acompanhavam ali disseram que não, que ela desta vez ficaria com o seu filho. E aí, antes do parto, né, a Laura ela passou por vários cursos de avaliação parental e estava tudo bem, mas mesmo assim, quando o pequeno veio ao mundo, perto do Natal de 2019, ele foi levado do berçário pelos serviços de assistência social. Ela falou que não recebeu nenhum aviso de que seu filho seria retirado dela e começou ali uma luta para recuperá-lo. E aí vocês lembram, né, cara, que ela tinha muito, né, ainda esse receio de perder também o filho que ela estava esperando. E vocês lembram que ela chegou a perguntar à assistente se ela perderia o filho também, esse filho que ela estava esperando, e disseram para ela que não. Mas assim que o bebê nasceu, tomaram de novo a criança dela. Um porta-voz do Conselho de Cumbria, responsável pela retirada do bebê da mãe, disse à BBC que, onde há preocupações de que as necessidades de uma criança não possam ser atendidas, eles têm o dever de agir e trabalham duro para apoiar e informar os pais biológicos. Leland James foi entregue a um cuidador temporário. Várias vezes, com a ajuda das fundadoras da instituição Women's Out West, Laura entrou com pedidos, fez propostas e fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela estava determinada a conseguir o seu bebê de volta. Laura, então, conseguiu o direito de visitá-lo e de ficar com ele, sob a avaliação da assistência social, 4 vezes por semana, 1h30 por dia. Eu ainda estava esperando que ele voltasse para casa, diz ela. O contato significou o mundo para mim. Até pedi que estendessem para cerca de 2 horas, mas eles não aceitaram. Eu não confiava neles, né? Ela está se referindo aqui aos assistentes sociais, mas estava disposta a cooperar para trazer Leland de volta, ela lembra. E então, em março de 2020, começou a pandemia. Depois de 2 ônibus e 1 hora de viagem, ao chegar ao centro onde ela se encontrava com o filho, Laura se deparou com as portas fechadas. Nos próximos meses, o contato era só por vídeo. Em julho, sem aviso prévio, o Conselho do Condado de Cumbria deu uma ordem de adoção para Leland James. Como puderam fazer isso quando viam como era o meu contato com o meu bebê? Questiona Laura.
Então vocês estão vendo aí qual que era a atitude dos assistentes sociais em relação a isso, né? Sempre fazendo coisas sem informar, né? Desconsiderando totalmente. Ali é uma mãe biológica que parecia querer cooperar, né? Ela diz aí que mesmo não confiando nos caras, porque já tinham dito para ela que não tomariam o bebê dela e mesmo assim tomaram, ela estava disposta a cooperar para ficar com seu filho, né? E aí, mais uma vez, né? Sem aviso prévio, o conselho deu uma ordem de adoção para o garoto. Em 22 de agosto, o menino foi entregue a um casal. E, por coincidência, o nome da mulher era Laura também, e Scott Castle, né, o casal. A Laura Corkill, né, que era a mãe biológica, tinha o direito de conhecer os novos pais, mas o encontro era sempre adiado, sob diferentes desculpas. A mãe biológica desconfiou de que havia algo errado e estava certa. Depois de meses com a nova família, em janeiro de 2021, apenas poucos dias depois de seu primeiro aniversário, o bebê foi levado de ambulância para um hospital. Laura Castle, a mãe adotiva, disse que ele tinha caído do sofá. Mais tarde, descobriu-se que ela agrediu o menino violentamente, porque ele chorava. Ele sofreu a síndrome do bebê sacudido de forma intensa. Tanto é que, mais tarde, durante a investigação, Laura e Scott tiveram seus celulares apreendidos e foram encontradas várias mensagens de texto em que Laura Castle, a mãe adotiva, dizia que tinha dado um couro no menino e que ele era uma cria do diabo, entre outras palavras. Eu honestamente não gosto dele nos últimos tempos. Isso era uma das mensagens da tal mãe adotiva pro pai adotivo, que a polícia investigando ali encontrou nos celulares. Eu honestamente não gosto dele nos últimos tempos. Ele é um saco cheio de gemidos e eu me arrependo totalmente de ter feito isso, diz outro texto enviado por ela. Os assistentes sociais não sabiam dos textos ou dos abusos. Quando soube que o filho estava no hospital ferido gravemente, Laura Corkill, a mãe biológica, queria vê-lo, mas o conselho demorou para informar em que hospital ele estava. Quando ela finalmente descobriu e chegou lá, era tarde demais. Leland estava morto. Ela sabia por intuição que não tinha sido um acidente. Eu disse que quem estava com ele o matou. O cirurgião me disse, nós suspeitamos disso e o caso foi para a investigação assim que Leland James foi para o hospital. Ela lembra. Os patologistas diriam mais tarde no tribunal que os ferimentos de Leland James eram um indicador clássico de traumatismo craniano abusivo, um termo substituto para síndrome do bebê sacudido, e eram da gravidade observada em acidentes de carro em alta velocidade. Então, amigos, para que fique bem clara essa situação triste e revoltante, o bebê tinha só um pouco mais de um ano, né, quando passou a morar com essa outra Laura, né, por coincidência, né, a mãe adotiva também era Laura, a mãe adotiva era Laura Castle e a mãe biológica, a Laura Corkill. E ele foi levado ao hospital
a princípio, né, ela dizia que ele tinha levado uma queda, mas descobriram que ele sofria agressões, uma criança de um pouco mais de um ano, um bebê de mais de um ano. E as pessoas que fizeram ali a autópsia no bebê, né, os patologistas, eles diziam que a gravidade, né, desse traumatismo craniano abusivo, eles eram da gravidade observada em acidentes de carro em alta velocidade. Então você imagina o quanto que esse inocente, que tinha uma mãe biológica e que queria cuidar do seu filho, o quanto que esse inocente sofreu para ter tantas lesões graves assim, o quanto que essa criança sofreu nas mãos dessa outra mãe, dessa mãe adotiva. Então ele morre de traumatismo craniano e a culpada era a mãe adotiva. A mãe adotiva, Laura Castle, foi presa em maio deste ano, culpada por assassinato e sentenciada a 18 anos de pena. O marido foi inocentado. Ele disse ao júri que estava dormindo e não viu o que estava acontecendo, pois tinha trabalhado no turno da noite. Inconformada, Laura Corkill diz que Laura Castle é um monstro sádico do mal e questiona como o Conselho de Cumbria, que tirou o bebê dela com a desculpa de protegê-lo, deixou que isso acontecesse. Para ela, o órgão também deveria ter sido responsabilizado. Por que eles o colocaram lá? Por que demoraram tanto para descobrir isso? Eles deveriam ter cancelado o pedido de adoção, indignou-se Laura Corkill. Para ela, as mulheres que sofrem abusos e violência domésticas deveriam ser acolhidas e não penalizadas. E aí ela fala disso porque ela perdeu os primeiros 2 filhos dela, né, no outro casamento com o marido que batia nela por conta desse cara, desse marido, né? Então ela também era vítima e acabou perdendo os filhos por conta disso, né? Então ela comenta isso, né, que as mulheres aquelas mulheres que sofrem abusos, né, violência doméstica, em vez de elas serem penalizadas, né, além de tudo, ainda perdem a guarda do filho por causa de um idiota, de um cara que bate em mulheres, elas são penalizadas com a perda dos filhos. E ela continua, né? Perdi a conta de quantas vezes pedi o meu bebê de volta. É como se eu tivesse sido varrida da face da terra. Quando ele chegou em casa, estava em uma caixa de madeira. Então é isso, amigos. Mais um caso aí, um caso revoltante, né? Quando se trata de adoção, né? De proteger a criança, e esse proteger entre aspas aqui, né? Porque eles tiraram o Leland James da mãe, né, da Laura Cork, que era a mãe biológica, por conta do passado dela com um cara, com um abusador, né? Então ela sofria violência doméstica e, além disso, em vez de ser acolhida, ela foi penalizada perdendo a guarda dos filhos, né? Então ela até questiona isso, né? Então realmente é um caso aí para a gente lamentar bastante, né? E imaginar que como que uma pessoa dessa fica depois disso, né? De tentar iniciar, começar uma nova vida, né? Tem ali um outro filho e acaba o filho sendo entregue para uma pessoa que o matou de pancadas, né? Muito triste, revoltante e lamentável. Então é isso aí, amigos. A gente fica por aqui no nosso primeiro mini episódio
né, o 8º episódio do nosso podcast. E na próxima semana, teremos um episódio normal, certo? E eu já estou pensando aí em trazer o primeiro caso brasileiro, né, para a gente falar aqui no podcast, no Crimecast, o primeiro caso brasileiro. Saiu aí um novo material sobre o assassinato da atriz Daniela Pérez. Eu estou pensando para ver se tem condições de eu falar sobre esse caso no próximo episódio. Agradeço aí a quem vem curtindo o nosso trabalho. Peço aqui mais uma vez que vocês sigam o Instagram do Crimecast e compartilhem o Instagram do Crimecast além dos episódios, né? O nosso podcast ele está em vários aplicativos de streaming. Na próxima semana a gente volta com um episódio normal, né, com aquela duração que vocês já estão acostumados aí, aquele caso mais detalhado. Espero que vocês tenham gostado do mini episódio, nosso primeiro mini episódio, e nas semanas em que eu tiver condições, vocês terão aí no podcast o caso, um episódio normal e um mini episódio, sempre tentando aqui trazer para vocês o máximo de conteúdo e um conteúdo que seja interessante e do gosto aí de vocês, tá? Valeu, galera, abraço, valeu!